Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação e você está no quadro Pensando Fora da Caixa. Esse quadro ele consiste basicamente em pegar aquele conteúdo que você viu na sala de aula com o seu professor e colocar aqui no nosso cotidiano. E é nessa cozinha que nós vamos falar sobre linguagem e sobre química. E foi por isso que eu chamei o professor, colega de profissão e colega de treino de jiu-jitsu também, professor de química, Anderson Sá, que vai falar um pouco para a gente hoje das propriedades coligativas. Mas antes de falar sobre este assunto, sobre a parte da língua portuguesa, deixa o professor se apresentar. Professor Anderson, então fala um pouco aí para quem está te assistindo aí, de onde surgiu essa questão aí da química, essa paixão da química, essa paixão aí pela educação. Será que você aconselha? Eu sei que é suspeito para falar, mas será que você aconselha aí o pessoal a fazer química também? Se apresenta aí. Fala aí pro pessoal quem você é, vai lá. Saudações, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Primeiramente agradecer aqui, Arthur, pela oportunidade, certo? De fazer parte desse projeto tão incrível. Então vamos aí, vamos pensar fora da caixa, certo? Então, primeiramente, claro, aconselho muito, quando vocês fazem um curso de química, quando vocês estudam química, vocês veem que muitas respostas são obtidas. E a gente vai ver algumas delas hoje. Então é muito importante a gente estar sempre pensando fora da caixa, a gente estar sempre entendendo como as coisas do nosso cotidiano funcionam e desmistificar isso de que química é difícil, de que eu chego e não gosto de química. Química é o nosso dia a dia, química é o nosso cotidiano, certo? Muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ela tá presente na disciplina de química. E quando você entende a química, certo? Assim como a língua portuguesa, quando você entende, você vê que o seu mundo abre. Sua caixa, ela abriu. Você agora é uma nova pessoa. E como diria Albert Einstein, né? Uma mente que se abre uma nova ideia, nunca mais ela volta ao tamanho original. Tenho já uma boa vivência aí com a disciplina, já há algum tempo, tanto na parte prática quanto na parte teórica. Inclusive, sou um dos grandes defensores que química ela tem que ser vista da forma prática. Então, sempre costumo trazer aos meus alunos a prática daquilo que a gente estuda, certo? Isso tanto a nível de concurso, a nível de vestibulares, a nível de Enem. A química na prática, ela é outra visão. Sabemos que a resposta é essa. É meio suspeito para perguntar a um professor de química se ele aconselha o aluno a fazer química. É claro que a resposta é essa, não é isso? Anderson, e nesse ambiente aqui, tem muita química, sim ou não? Sim, na cozinha a gente tem a química desde o momento que a gente entra. Tem uma frase que eu costumo também dizer bastante, certo? Nossa diferença para o cozinheiro é que o cozinheiro no final ele consegue experimentar a sua prática, a gente não, certo? Então a diferença de um químico para um cozinheiro é isso. Então quando você entra na cozinha você pode se sentir dentro de um laboratório. Galera, e esse laboratório não é só da química não, tá? Esse laboratório é também da língua portuguesa. E ó, o primeiro link da descrição aqui, eu estou mostrando de que forma existe língua portuguesa aqui dentro desse ambiente. Está lá no meu Instagram. Aproveita e segue o @profag10 e assiste ao vídeo para aprender um pouco mais de língua portuguesa na cozinha. Tranquilo? Agora vamos ver aí a explicação do professor Anderson, que ele vai nos mostrar como funciona na prática essa propriedade coligativa. Então vamos lá, certo? Vamos vivenciar agora um pouquinho da química na prática. Então o primeiro ponto que a gente vai observar é o seguinte: trouxe para vocês aqui, na nossa cozinha, o que é propriedade coligativa e onde a gente observa ela. A propriedade coligativa é um conteúdo, certo, que está relacionado a tanto vestibulares quanto concurso público. Então é importante, é um tipo de questão que a gente não pode se dar o luxo de perder, porque ela está ocorrendo ao nosso redor todo o tempo. Acredito que muitos de vocês já viram aí, certo, o que a produção de carne de sol, o que é uma carne. A carne de sol foi através de uma propriedade coligativa, que foi a osmose, quando eu adicionei o sal à carne, a produção de carne de sol, a produção do bacalhau. Muita gente já viu também em filmes, ou até vivenciou, a ação de colocar sal na neve. Quem não lembra daquele filme Esqueceram de Mim, da década de 90, que tinha lá um senhor que colocava sal na neve. Por que ele adiciona sal na neve? Isso aí é respondido também em propriedades coligativas. A gente também observa que alguns carros em regiões mais frias utilizam anticongelantes.
e anticongelantes, eles são utilizados também baseado em propriedades coligativas. Tá, professor, mas diga o que é propriedade coligativa? Falou e não me disse o que é propriedade coligativa. Propriedade coligativa, certo? Vai ser a ação de um soluto não volátil sobre um solvente puro. Então, basicamente vai ser isso. O que você precisa trazer na sua cabeça no momento da avaliação é justamente esse conceito, que as propriedades coligativas vão estar relacionadas a eu adicionar, a nós adicionarmos um soluto que não seja volátil, não iônico, preferência soluto iônico ou molecular, a um solvente puro. Então, nesse caso aqui, na nossa cozinha, onde é que a gente tem um solvente puro? Vamos para cá, vamos para a água. Olha a água aí, ó, presente aí, solvente universal. Então eu tenho aí, ó, um solvente puro. Veja que ela está entrando em processo de fervura. Então, esse processo de fervura aqui nada mais é do que a água, quando ela atinge 100 graus Celsius. Lembrando que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius se eu tiver a nível do mar, ou seja, 1 atm. Se eu mudo a pressão, consequentemente a temperatura de ebulição também muda, viu? Não esquece desse detalhe não. Aí é fundamental. Então, considerando aqui a região a nível do mar, vamos supor que a água esteja fervendo a 100 graus Celsius. Então ela está entrando em um processo de fervura. É um solvente puro. O que é que vai acontecer agora dentro do conteúdo de propriedades coligativas? Vou utilizar aqui o meu solutozinho, né? Meu soluto não volátil, iônico, aqui o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então eu tenho aqui o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Eu vou adicionar ele à água. Olha a ação que está ocorrendo. Olha a ação que está ocorrendo. A água já está fervendo a 100 graus Celsius. Então está aqui, ó, vou adicionar sal de cozinha. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. É mágica? Não, é química. Certo? É química. Então, observa que a água deu a diminuição na sua fervura. Ela quase parou de ferver. E aos poucos ela está retornando, ó, a fervura. Olha a fervura retornando. Olha ela retornando devagarzinho, está chegando, está começando a ferver novamente. O que é que está acontecendo? O que foi que ocorreu aí nesse momento, pessoal? Simplesmente quando eu adicionei o cloreto de sódio à água, que é o solvente puro, que estava a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius, eu elevei o ponto de ebulição da água. Então a água que fervia como solvente puro a 100 graus Celsius, a partir do momento que ela recebeu, que foi adicionado o sal a ela, eu elevei esse ponto de ebulição a uma nova temperatura. Então ela passa a ter agora a temperatura maior. Para ela começar a ferver, ela vai precisar de uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Claro, então como a água ali estava a 100 e agora tem uma nova temperatura, eu vou precisar de um certo tempo para chegar a essa nova temperatura. Então esse certo tempo é justamente esses segundinhos a mais que ocorre para que a água comece a ferver novamente. Quanto mais sal adicionar, quanto maior a concentração, maior vai ser o quê? O ponto de ebulição. No finalzinho eu vou dar uma dica a vocês, que vocês só vão encontrar aqui nesse canal. E galera, depois de toda essa aula fantástica que você acabou de ter com o professor Anderson Sá, perde tempo não. Se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, curte e compartilha esse vídeo. Tranquilo? Porque vai vir muito mais conteúdo aí para que você pense fora da caixa. Anderson, você falou que o Exame Nacional do Ensino Médio pode cobrar isso dos alunos, perfeito? Perfeito. Então vamos mostrar para a galera como é que isso pode acontecer? Vamos primeiramente pegar aqui. As substâncias possuem diversas propriedades, que podem ser gerais, específicas, químicas e físicas. Porém, quando temos uma solução, isto é, uma mistura de duas ou mais substâncias com aspecto homogêneo, suas propriedades são bem diferentes das propriedades das substâncias inicial. Isso aí a gente observou aí quando adicionou o sal a um solvente puro. Os estudos de variação de determinadas propriedades do solvente com a adição de um soluto são chamadas de propriedades coligativas. Perfeito. Podendo ser definidas mais especificadamente como, aí tem as propriedades coligativas das soluções, são aquelas que não dependem da natureza do soluto. Aí galera, tópico importante, dá aquela grifadazinha.
a natureza do soluto não interfere. Então, tanto faz eu colocar sal de cozinha, eu colocar açúcar, que é uma substância molecular, eu colocar iodeto de potássio, qualquer substância não depende da natureza do soluto, vai depender só da concentração, certo? Então ele diz aí, ó, isto é, de sua estrutura, mas sim da concentração, número de partículas que são dissolvidas, certo? De soluto. Tendo como base a definição de propriedades coligativas retiradas de um site, sabe-se que ao adicionar em um becker que contém água fervente uma porção de sal de cozinha, deve-se esperar uma característica remissiva. Que palavra é essa, homem de Deus? Durante a solução que, primeiro, que é remissível. Galera, então vê só. Agora entra justamente a importância da linguagem dentro da sua questão de química. Existem pontos que são peculiares aí dentro do próprio texto. Primeiro, lá no texto ele vai falar em características homogêneas, então você já pode ficar esperto nisso aí. Outro ponto, o professor já falou para você grifar dentro da questão da química aquilo que é importante, ou seja, as palavras-chave. Né? Então ele já falou para você o que você precisa grifar. E dentro do comando da questão, veja que a questão traz para você a palavra remissiva, que faz referência a remeter, faz uma referência, retoma, aponta para algo. Então perceba que a compreensão do que a questão pede é tão importante de quanto você saber o próprio conteúdo da disciplina. Mas aí o professor Anselmo vai continuar e vai mostrar para você qual é a resposta correta e o porquê é a resposta correta. Vai lá, professor. Então vamos lá. Primeiramente vamos lembrar o que foi que aconteceu na cozinha, né? Aqui aconteceu no nosso laboratório diário. Então vejam bem, quando eu adicionei o sal, a água parou de ferver, certo? Então por que foi que ela parou de ferver? Porque eu obtive a partir desse momento da adição do sal uma nova temperatura de ebulição. Então ele diz aí, letra A, aumento da fase sólida, letra B, elevação da temperatura, letra C, abaixamento da temperatura, letra D, diminuição da fase líquida e letra E, formação de um meio isotônico. Então vamos lá, aumento da fase sólida, não, de forma alguma. Isso não tem nada a ver com propriedade coligativa. Lembra, a propriedade coligativa não vai interferir nesse ponto. Elevação da temperatura, perfeito, galera. Quando eu adicionei sal, uma certa determinada concentração de sal a um solvente puro, eu causei um aumento do ponto de ebulição. Então eu causei uma elevação da temperatura de ebulição. Letra C, só para ficar mais completa a questão, abaixamento da temperatura. Nesse caso, é um efeito crioscópico. É se eu tivesse adicionado sal ao gelo. Se eu tivesse uma porção de gelo e jogasse sal, eu causaria o abaixamento do efeito crioscópico. Faria com que o gelo derretesse a temperatura ambiente que ele se encontra. E por isso que eu adiciono sal à neve, em países que apresentam neve. Letra D, diminuição da fase líquida, não. Até mesmo porque se a letra D estiver correta, a letra A também tem que estar, porque se aumenta a fase sólida, eu diminuo a fase líquida. Então, nada a ver. E letra A é a formação de um meio isotônico. Iso vem de igual. Então, meios de concentração igual. Não, estou adicionando algo ali dentro. Eu estou mudando a concentração. Então, não... Também vamos cortar a letra E, beleza? Então, galera, fica aí como gabarito a letra B, elevação da temperatura de ebulição. E então é isso, galera. A aula de hoje para por aqui, mas nas próximas semanas vai ter muito mais conteúdo. Então, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e, sobretudo, ativa as notificações do sininho, porque quando eu colocar outro vídeo, você vai ter uma outra aula dessa forma, fazendo você pensar fora da caixa. Tranquilo? E no mais, vem comigo. Fazer o A. Fazer o A. Comigo, Arturizar. Cola em mim que é sucesso. Até a próxima. Valeu.